Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem, me enxergando bem aí? Me deem um retorno se tá ok para vocês. Hoje vamos começar com 5 traços de personalidade, finalmente. Vai ser uma aula sensacional. Que bom. Boa noite, pessoal. Queria dar um oi para vocês, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo aqui que a transmissão começa. Eu já vejo aqui umas carinhas conhecidas, o pessoal que está sempre acompanhando aí desde o começo, né? Dá boa noite para a Cíntia, para a Sandra, para a Lúlia. O pessoal tá sempre aí, o Maurício. Boa noite, pessoal. Muito bom ver vocês aqui, viu? Boa noite, Laura, Marco, Rosália. A última aula foi um pouco densa, né? A gente falou bastante sobre alguns processos fisiológicos, sobre como é que a nossa percepção acontece de fato no nível neurológico e como que isso tem implicações muito profundas, né, para a nossa percepção, para a maneira como a gente constrói significado e encontra sentido no mundo. Isso é muito interessante. Boa noite, Giovana. Boa noite, Zita. Boa noite, Ivone. Dai, boa noite. E, pessoal, eu quero sempre ouvir de vocês, né, o que vocês estão achando até agora do curso, qual a impressão que vocês estão tendo, se isso está sendo de alguma forma prático para vocês, se vocês conseguem enxergar algumas coisas na vida de vocês, na convivência ou na prática profissional também, que tem ficado um pouco mais claro, que você tem conseguido tirar algum proveito de tudo que a gente está vendo aqui. Como é que está sendo? Porque eu falo sempre da minha parte, né? Eu gosto muito de estudar, de entender a parte teórica, e para mim é algo um pouco natural eu passar essa compreensão teórica das coisas que eu estou estudando para aplicação, para o trabalho, para a vida prática. Mas eu sei que nem todo mundo é assim. Então, eu quero ver, entender de vocês, né? Se está sendo realmente aplicável, se isso está sendo efetivo, se está mudando, né, a compreensão de vocês, a atitude de vocês, né, para como vocês se enxergam, para como vocês estão se relacionando com as pessoas, como vocês estão vendo o trabalho de vocês. Até o momento tem sido de alguma forma proveitoso para vocês o curso? Eu quero ouvir algumas mensagens aqui nesse sentido. E, novamente, vamos esperar só mais alguns minutinhos, tá? Quando for por volta de 19 e 5 minutos, a gente começa com o conteúdo. Mas até lá, eu quero ouvir um pouquinho de vocês também. Legal, legal, Lúlia, obrigado. O Diácono Maurício está no 6º período, muito bom, que ótimo. Cada um pouco mais lentes, exatamente. A ideia é isso, pessoal, é que a gente consiga, porque, olha que loucura, a gente tem falado muito sobre como que a realidade ela é composta de vários níveis diferentes, mas a princípio a gente não lida com ela em todos esses níveis, a gente só lida com ela no nível prático, né, na medida em que a gente precisa dela. Então, estudar um pouco mais sobre quais são esses níveis e como que é possível perceber eles com um pouco de, né, com um pouco de compreensão, com um pouco de estudo, com um pouco de intuição, isso realmente transforma a maneira, né, com que a gente lida com o mundo, se relaciona com ele, com as pessoas. Então, é esse efeito que eu quero promover em vocês, né, que vocês consigam enxergar, quando for necessário, enxergar a realidade com um grau de complexidade um pouco maior e às vezes com um pouco mais de simplicidade. Né? Porque, para além de todas essas camadas de compreensão, a gente fala aqui de ondas, de percepção, de mecanismos, de neurônios, mas, no fim das contas, a realidade é uma só. São muitas camadas que compõem um todo. E é justamente isso que a gente vai ver hoje falando sobre personalidade. Help dos Games, estou cursando psicologia e me interesso por esse conteúdo de identidade. O curso está sendo muito proveitoso para mim, muitas referências, conexões. Muito bom, cara. Fico feliz que esteja sendo possível agregar e complexificar um pouquinho mais as referências que você já tem. Boa noite, Aparecida. Laura, muito obrigado. Legal, Zita, fico feliz. Então é isso, a gente está sempre tentando aprofundar um pouco mais, né? Cindy, vou te pedir, por favor, para você projetar os slides para a gente. Vamos começar. Pessoal, como sempre, tá? No meio da aula eu vou falar a palavra-chave, e mais do meio para o final da aula, a Cindy vai enviar para vocês o link do formulário de presença. Só reforçando, né, que o formulário de presença sempre vai estar aberto, não precisa correr para responder logo agora. Foquem aqui comigo na aula, deixa o formulário aberto em outra aba, né, do navegador, e terminando a aula vocês vão lá e preenchem. E qualquer dificuldade, qualquer dúvida, podem procurar tanto a Cindy quanto a Clara. Elas são administradoras lá do nosso grupo. Tá joia? E é isso, eu vou lembrar vocês também de, por favor, lembrar de deixar o like no vídeo, né, para a gente ter esse vídeo bastante relevante, porque agora ele está fechado para quem está participando do curso, mas eventualmente a gente vai disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas, então é importante que vocês lembrem de deixar o like, ajuda a movimentar o vídeo. Tá joia? Então vamos nessa, pessoal?
Então, bora. Ó, como sempre, a hora que surgir a dúvida, podem colocar aqui. No final, eu fico com vocês um pouquinho mais respondendo. E hoje o conteúdo da aula está um pouquinho maior do que o normal. Prometo que não demoro mais do que umas 8h10, 8h15, mas eu fiz isso para evitar da gente ter que dar essa aula em 2 semanas, para não ficar prolongando muito o curso, tá joia? Então vamos nessa. Então, ótimo. Nós estivemos, então, nas últimas semanas estudando um bocado sobre fisiologia, mecanismos de percepção, né? Percepção física, percepção simbólica, mas hoje, finalmente, vamos entrar aí de uma maneira muito propositiva na temática da personalidade em si. Nós vamos estudar também sobre um outro campo da psicologia que tem uma relação profunda da forma como o nosso corpo funciona. Esse campo da personalidade, ele pode ser estudado tanto pela perspectiva psicológica, quando a gente vai estudar aqui, mas também pela perspectiva biológica, que a gente também vai estudar aqui. Então, eu pretendo apresentar para vocês essas duas vertentes hoje de uma maneira conjugada, de uma maneira conjunta, porque eu quero sempre aprofundar mais as referências para que vocês possam depois estudar e aprofundar pela perspectiva que vocês quiserem, certo? E é claro, né, a teoria da personalidade é um campo fascinante na psicologia, porque esse campo funciona como uma chave interpretativa. A gente está falando agora há pouco sobre as camadas que compõem a realidade, e para ir penetrando essas camadas, a gente tem que ter algum método, alguma técnica, senão a gente se perde. A gente pode navegar e descobrir várias coisas e não entender muito bem a que campos essas coisas pertencem. E a teoria da personalidade é uma chave excelente que vai ajudar a fazer sentido de todos esses campos que a gente está estudando, certo? Então, através da psicologia da personalidade, vocês vão perceber uma congruência muito grande entre tudo que a gente tem visto de neurociência, de biologia evolutiva e a psicologia evolucionária, né? Já que a gente consegue estabelecer paralelos entre o que nós somos geneticamente e o que a gente percebe no ambiente, o que a gente experimenta por meio dos nossos sentidos, certo? Então, vamos lá. É por isso que, antes de apresentar a teoria em si, nós precisamos primeiro justificar todas essas afirmações. O que você quer dizer, né, que com a personalidade é uma chave interpretativa para a realidade? Vamos fazer isso a partir da ciência, que é o método mais seguro que a gente tem hoje. Não dizendo que ela seja restrita à ciência, mas, como eu disse, a gente sempre tem que partir do conhecido, do seguro, para depois a gente extrapolar, porque senão a gente se perde. É como sair para caminhar à noite sem uma lanterna, sem uma luz para nos orientar. Então, na ciência, né, a maneira de justificar afirmações ou teorias é por meio de evidências. E as evidências na teoria da personalidade, elas são conseguidas por meio de aproximações estatísticas, que são conseguidas através de quê? De padrões de medidas válidos. Quando a gente vai falar de estatística, de ciência, de evidência, a gente sempre precisa saber se a métrica que nós estamos aplicando, ela tem consistência, ou se esses conceitos, às vezes, fazem algum sentido, são lógicos, parecem que são verdadeiros, mas nem sempre são. Né? Às vezes, os conceitos eles funcionam por puro acaso. Ou então, uma coisa que parece fazer bastante sentido, quando você testa, só parecia, mas não é. Isso acontece muito na ciência. Tá? Então, por exemplo, uma intervenção terapêutica, né, uma técnica, ela pode funcionar sob condições bastante específicas. Você pode dar sorte de que aquela técnica funciona para o caso do seu paciente, mas você pode continuar aplicando ela e depois de um tempo você percebe que ainda falta algo, que aquela intervenção que pareceu perfeita para aquele paciente, naquele contexto, não funciona tão bem em outros casos. E é muito difícil entender isso, né? Se você partir somente da prática clínica, geralmente é isso que acontece, né, na nossa formação. Nós aprendemos um monte de teoria e depois somos colocados para praticar essa teoria. Mas nós nem aprendemos a praticar em si, a prática em si não é muito dada nas faculdades, como a gente não aprende a verificar se o que a gente está fazendo dá certo, primeiro ponto, e segundo, por que aquilo está dando certo? Você pode aplicar uma técnica que não faz sentido nenhum, mas seu paciente pode ter alguma melhora. Porque ele está feliz com o tratamento, porque ele está investindo nisso, porque ele tirou um tempo para fazer terapia, porque ele gosta de você, né? A empatia, né? O rapport, a conexão entre o terapeuta e o paciente é uma das variáveis mais relevantes para sucesso clínico. Mas não quer dizer que a técnica que você está usando tem algum sentido, percebe? Então, a grande dificuldade que a gente enfrenta quando a gente fala de evidência é saber se a medida que nós estamos estabelecendo para testar algo está realmente medindo aquilo. Será que perguntar para o paciente se ele está satisfeito, perguntar para a pessoa se ela tem melhorado, é um bom critério para saber se a minha intervenção está fazendo sentido? Porque existem vários vieses cognitivos, nós vamos falar nisso depois, que fazem com que a pessoa se engane de que ela está muito feliz e está muito bem, mas não está.
quando a gente tem um investimento em alguma coisa, ou quando a gente gosta da pessoa, principalmente se você for uma pessoa muito amável, e alguém te pergunta se aquilo está dando certo, às vezes você nem acha que está dando tão certo, mas você quer agradar a pessoa. Você não quer deixar ela triste, aí você fala que está dando certo. Mas aí você começa a repetir isso muito, você começa a acreditar, né? Então, vamos trabalhar aqui 2 critérios básicos para a gente determinar se um critério de medida é válido ou não. O primeiro é que o padrão de medida que você for usar, ele tem que ser estável em todas as formas de medir. Por exemplo, você não pode medir nada com um objeto que muda de forma. Imagina que você vai usar uma régua de borracha que ela é torta. Cada vez que você coloca ela em cima da medida, ela muda de tamanho. Esse critério não serve, né? E o segundo critério é que a medida deve ser válida. O que quer dizer que ela realmente tem que medir o que ela se propõe a medir. E ela deve ser válida em matrizes e em medidas de diferentes tipos. Por exemplo, né, exemplo básico, gramas e quilos são medidas válidas porque são fixas. E ela corresponde à mesma unidade de peso em qualquer contexto que você for utilizar. Outro dado é que a sua métrica ela deve ser apropriada ao que você está medindo. Né? Por mais que ela seja confiável e estável, não adianta nada você medir uma coisa com uma métrica que não serve para medir aquilo. Né? Então, você não pode medir, né, em gramas o quão rápido um nadador cruzou uma piscina olímpica. Não faz sentido, não é uma medida apropriada, certo? E eu estou dizendo isso tudo porque entender a personalidade do seu cliente e sua no contexto pessoal é fundamental no contexto clínico. E é importante entender que aquilo que a ciência hoje entende sobre personalidade humana é fruto de um rigoroso processo de depuração estatística, mas sem que o resultado seja consequência de qualquer modelo prévio. O grande calcanhar de Aquiles que muitas abordagens da psicologia têm é justamente esse. Elas partem de uma teoria que foi criada através da experiência clínica de um ou de alguns poucos psicólogos, e por mais genial e competente, né, e gigantesca que possa ser a carreira de alguém, o relato clínico de dezenas ou de centenas de casos ocorridos no mesmo contexto cultural, no mesmo contexto social, na mesma época, no mesmo contexto político, econômico, né? Não pode se comparar a estudos como existem hoje, que englobam milhares de pessoas em dezenas de países, que dura décadas e décadas e décadas. Percebem? Para isso, é importante, então, que vocês entendam que os modelos que deram origem ao Big Five, eles foram sendo construídos na medida em que as pesquisas foram sendo feitas, não a partir de relatos clínicos de quem quer que seja. Né? Na ciência tradicional costuma acontecer o contrário. O processo da ciência, né, começa quando alguém observa um fenômeno, então a pessoa vai lá e cria um modelo para tentar explicar esse fenômeno, e então depois se constrói uma teoria em cima desse modelo, para ver como é que ele opera. Então você começa a criar padrões de medida para medir as proposições daquela teoria, e aí depois vem a parte da testagem. Mas não é isso que acontece hoje na psicometria e na teoria da personalidade que eu vou apresentar para vocês hoje, certo? Então, essa é uma informação muito importante, guardem isso. O modelo dos 5 traços de personalidade é um modelo ateórico. Ele não partiu da cabeça de alguém que falou, eu acho que personalidade humana é isso, vamos testar. Não. Porque se fosse isso, ainda que os testes comprovassem que a teoria estava perfeita, qual que é o problema? E se tiver mais traços que você não pensou? E se você não tiver, e se a sua teoria estiver limitada, estiver pequena? Porque se você testa uma coisa que está certa, maravilhoso. E todo o resto que você não sabe, que você não pensou? Lembra aquele slide das coisas que a gente não sabe que a gente não sabe? São muitas. Então, essa é uma grande dificuldade que os psicólogos enfrentam, né? Até mesmo os fundadores das maiores abordagens, é que eles tiravam conclusões e teorizavam sem qualquer padrão de medida, somente com base na sua prática clínica. Ou seja, eles estudavam, adquiriam uma experiência prática, mas só com base nos seus entendimentos, eles não tinham como ter certeza de que eles estavam observando, se aquilo era uma tendência geral do ser humano, se aquilo era uma experiência particular, enviesada, restrita ao círculo de pacientes que ele atendia. Então, vamos caminhar com calma nesse momento, né, para a gente entender muito bem essa parte. E qualquer dúvida, vão me falando, tá? Essa imagem que eu coloquei na parte direita do slide é só para vocês verem. Eu fiz uma pesquisa básica nos sites de pesquisa de artigos científicos, e essa é a quantidade de artigos científicos que têm sido produzidos sobre o modelo dos 5 traços. Então, vocês estão vendo que ele é um modelo absurdamente atual, certo? Então, vamos nessa. Então, aqui está, né, o esqueleto, né, a pedra fundamental do modelo psicométrico de personalidade dos 5 traços, do Big Five.
né? Em inglês, você pode chamar ele de modelo Ocean, né? Que é oceano, que são as iniciais de cada um dos traços. Eu gosto de fazer isso, fica mais fácil de lembrar cada um deles, né? E a razão pela qual ele chama Big Five é porque as pesquisas psicométricas indicaram que você pode especificar a personalidade humana em 5 dimensões básicas. Mas antes de entender ele, nós precisamos nos perguntar, né? O que é um traço de personalidade? Né? O que vocês entendem por traço de personalidade? Coloquem aí para mim no chat para eu ter uma ideia, né? Qual que é a compreensão que vocês têm do que seria um traço. Porque a nossa personalidade a gente sabe, né? É um conceito complexo, mas a gente sabe. Agora, o que é um traço dela? É um pedaço dela? O que é isso? E aí, o que vocês estão pensando sobre isso? O que é um traço? Vamos lá. Vamos pensar num traço como se fosse um elemento, né? Isso, Dai. São elementos que variam, são aspectos e características que variam de pessoa para pessoa. São as formas como ela se expressa também, né? E mais do que formas, tá? São dimensões estritas. É uma ramificação, características individuais, tudo isso, exato. São elementos que, quando são combinados, eles formam um todo. Lembrem sempre disso, tá? A personalidade, ela é um todo. Você não conversa com traços, você não lida com traços, certo? Você só pensa abstratamente em traços. Né? Mas pensa em traço como realmente um elemento, um pedaço de algo somado que constitui a nossa personalidade. A ideia de dividir é somente para fins de estudo, né? Fica mais assertivo, assim, mais compreensível pensar nisso. Mas é como se a nossa personalidade fosse composta de várias camadas que vão se integrando numa unidade, como tijolos, né, no muro, numa parede, ou como camadas de uma lasanha. Então, pensem, por exemplo, em várias características comportamentais que vocês têm, como a sua determinação, a sua capacidade de superar adversidades, o seu carisma, a sua tendência para ser uma pessoa mais contemplativa, mais imaginativa, né? O seu grau de preocupação com as coisas na vida, ser uma pessoa mais largada, mais desleixada ou mais preocupada. A sua tendência para a sociabilidade, para a introspecção, a inclinação que você tem para ser uma pessoa mais emocional ou mais racional, certo? Então, a maneira como você se comporta externamente é o resultado de uma miríade de subelementos e camadas combinadas. E pode parecer estranho tratar de algo tão vasto e tão único, né, como a expressão do comportamento humano, de uma maneira tão técnica, né? Mas não é como se existissem só essas 5 variáveis e todo mundo tem elas ou não tem e acabou. Porque senão, né, você pensar, cada pessoa tem uma personalidade diferente. Então, como é que só 5 traços explicam uma variedade que chega a bilhões? É porque, primeiro, os traços têm graus, tá? A gente tem um grau de intensidade diferente. Esses graus variam um pouco de acordo com a situação, de acordo com o ambiente ou momento de vida. E outra coisa, cada um desse traço tem subtraços, certo? Pequenas camadas que compõem um grande traço e as pessoas às vezes têm uma dimensão dessa subcamada, mas não tem a outra. Então é algo um pouco mais complexo. Pensem como uma ramificação mesmo, uma teia, uma árvore genealógica cheia de elementos, certo? Então, a maneira como essa combinação enorme de fatores se manifesta também é modulada pelas circunstâncias, certo? Então, eu costumo dizer que o comportamento humano é como que um prato temperado, com vários tipos de temperos, com cheiros, texturas, cores, intensidades diferentes. Embora a quantidade de temperos que existem seja limitada, a forma como eles combinam, como eles são cozinhados, pode variar tanto que é como se fossem infinitos, não é? Você pega ali uma receita de um arroz ou de um feijão, de um prato simples, você come em cada lugar, ele tem um gosto diferente. Porque os grãos variam, porque a cozinheira varia, porque o momento da safra varia. Ficou claro isso aí? Certo? Então, se você pegar qualquer grupo de perguntas que podem ser feitas para descrever um ser humano, se você submeter essas perguntas a um processo estatístico, chamado análise fatorial, você começa a conseguir determinar como é que essas perguntas se agrupam. É assim que vai se chegando nos traços, a partir da grande quantidade de comportamentos humanos e tendências humanas que a gente tem, certo? Então você pega essas perguntas e você começa a agrupá-las fatorialmente. Então elas começam a definir traços específicos. Esse processo de análise fatorial é muito importante vocês estudarem um pouco mais a fundo, eu não vou aprofundar nele aqui hoje, eu só vou explicar como ele funciona, certo? Então, por exemplo, se você pergunta para alguém, você costuma sorrir com frequência? Ou depois você vai lá e pergunta, você costuma acordar de bom humor?
você vai perceber que as pessoas que respondem positivamente sobre sorrir muito são as mesmas pessoas que respondem positivamente à pergunta de se considerarem felizes, ou de acordarem bem-humoradas, ou de gostarem de contato com outras pessoas. Então, o processo de análise fatorial, ele parte de um número muito grande de perguntas e de fatores e começa a relacionar o fato de que as pessoas que costumam sorrir muito também são as pessoas que costumam dizer que se sentem felizes, também são as pessoas que costumam dizer que acordam de bom humor, também são as pessoas que costumam dizer que gostam de contar piadas, de estar perto de outras pessoas. Então, os dados eles vão se agrupando, eles vão formando estruturas subjacentes que vão definindo os traços de personalidade. Ficou claro isso aí? É bem importante vocês entenderem, tá? Como é que surgiram os 5 traços. Então, por exemplo, se você fizer um questionário com 100 perguntas, 200 perguntas, na verdade, não são 200 estruturas que ele está determinando, são muito menos. Então, o processo de depuração estatística, pela análise fatorial, ele agrupa nas mesmas dimensões as pessoas que respondem os mesmos tipos de perguntas. Então, é assim que foram sendo chegados aos 5 traços, certo? Então, quando você vai e faz esse questionário e repete esse processo, né, com amostras muito grandes de pessoas, você começa, então, a definir padrões e a separar essas estruturas, esses fatores, certo? É muito parecido, por exemplo, com o que acontece com a inteligência, né? Só que a única diferença é o seguinte, os vários fatores que compõem a inteligência, eles se agrupam num só fator, né? O fator psicométrico que mede a nossa inteligência, o nosso QI, é chamado de fator G, certo? Então, independente de existirem, né, ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas, o método de aferição da capacidade cognitiva de alguém, ele é único. Ou a pessoa tem um score alto ou baixo, independente da área do conhecimento. Então, não existe isso da pessoa, ela pode ter facilidade, certo? Para matemática ou para português, e tem uma série de processos cognitivos que estão envolvidos nisso. Mas, de uma forma geral, a capacidade de resolver padrões complexos, de conseguir perceber lógica nas coisas e resolver problemas complicados, ela é uma só, certo? E ela é medida através do fator G, que tem uma correlação muito forte com o QI da pessoa. Só que o QI ele envolve mais coisas, como capacidade de processamento, de relacionamento de variáveis, não é só a capacidade de resolver problemas, né? A capacidade linguística da pessoa também tem a ver com a inteligência, entendeu? Então, diferentemente da inteligência, né, que só tem uma dimensão, no campo da personalidade, nós temos 5 dimensões. Então, elas são como que subpersonalidades, né, subfatores que juntos compõem o que a gente entende pela nossa personalidade, certo? Ficou tranquilo, pessoal, até aqui? Essa parte do começo é um pouco mais técnica, mas eu preciso que fique bem claro para vocês, né, para que vocês entendam, primeiro, como os traços, como se chegou nos 5 traços, né, e o que eles querem dizer, né, e como que eles se agrupam. Essa imagem aí é só para dizer que existe uma correlação muito forte entre a descrição de cada traço e os comportamentos, certo? E os comportamentos que são colocados no questionário para defini-los. Vocês podem ver aí, entre essa caixinha que está a letra IAT, N1, N2, E1, E2, né, que são os fatores, e as letras grandes, as bolinhas do O, C, E, A, N, existem um número estatístico, certo? O número mais baixo que está ali é 0,77. A correlação de 0,77 é muito forte na psicometria. Vocês devem lembrar da aula de psicometria que qualquer correlação na psicologia a partir de 0,5 é considerada uma correlação forte. E as correlações que existem no campo da personalidade são muito fortes, a partir de 0,70, 0,77, depende de onde foi feita a pesquisa. Mas, ou seja, isso aí é um indício muito forte de que a descrição dos 5 traços de personalidade ela é muito acurada para descrever as pessoas e as respostas de questionamento que elas dão quando são feitos questionários, certo? Por isso que esse é o modelo psicometricamente mais forte, cientificamente mais confiável, é o modelo mais pesquisado hoje do mundo, certo? Então, é por esse motivo. E, basicamente, esse aí são os 5 traços de personalidade, ok? Para quem tem um senso estético mais apurado, vocês vão perceber que as cores que eu usei... Tiago, eu vou falar um pouco mais depois sobre essa questão de inteligência diferente, tá? Mas, basicamente, não existem tipos de inteligência diferente. Existem capacidades diferentes, mas inteligência e inteligência é um tipo só. Eu vou falar disso um pouquinho mais lá na frente. Principalmente na aula sobre abertura e experiência semana que vem, tá? Então, esses são os 5 traços. Vocês vão ver que as cores que eu usei para cada traço, eles guardam alguma relação com eles.
E eu sou um cara muito estético, certo? Eu gosto de combinar, assim, vocês veem, né, nos slides, imagens bonitas, coisas que evocam mensagens para nós, né? Vocês viram na aula de simbólica como é importante a gente se sentir convidado, se sentir impelido a entender algo, a gente conseguir relacionar uma imagem com uma ideia, com um símbolo, com um conceito. Então, quem aí gosta de anotar as coisas, né, ou no tablet, ou no caderninho, usa os lápis de cor, sempre que vocês forem relacionar um traço de personalidade, usem cores que tenham um pouco mais a ver com eles, certo? Ajuda um pouco mais a absorver, a entender o que ele quer dizer. Porque, novamente, nós estamos falando aqui sobre estatística, sobre números, sobre aproximações, mas na prática a gente está lidando com pessoas. E pessoas causam impressões muito únicas na gente. Então, lembrem sempre disso. As estatísticas indicam probabilidades aproximadas, nunca exatas. E a compreensão dos dados, da técnica, nunca vai esgotar a inteireza, a complexidade, a riqueza que é o nosso objeto de estudo, que é o ser humano, principalmente na parte da personalidade, que é a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, vê as pessoas, sente as pessoas, certo? Então, guardem essa parte, certo? E semana que vem a gente vai ter uma oportunidade muito boa de refinar essa nossa sensibilidade, né, para a presença de pessoas e coisas, que acontece principalmente por meio da arte, né? De fato, nós evoluímos, né, para sobreviver, para nos adaptar, para aprender a reproduzir, para construir coisas, desenvolver tecnologias, mas também para perceber o sentido das coisas, como nós vimos semana passada, para perceber o sentido da nossa própria existência. E a gente não vive sem isso. A gente começa a perder o gosto pela vida quando a parte do sentido do propósito vai se apagando. E a gente começa a viver como se fôssemos, né, máquinas orgânicas para tentar reproduzir e produzir. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Então, por um lado, todo o respeito e todo o rigor com a ciência, porque sem ela a gente se perde, a gente entra em muita furada, nosso progresso, né, do ponto de vista de desenvolvimento humano mesmo, desenvolvimento tecnológico, ele trava, né, e a gente sofre muito por isso, mas, por outro lado, não se prendam só nisso. Partam do objetivo, dominem o objetivo, para depois entender um pouco mais do que tem por trás disso, certo? Então, lembrem sempre disso. Eu vou apresentar agora cada traço de personalidade e eu vou falar somente dos 2 subtraços que estão abaixo dele. Eu não vou aprofundar neles agora. A partir da semana que vem, a gente vai ver um traço de cada vez e vamos ter 1 hora, às vezes até 2 aulas para cada traço, dependendo do andamento, certo? Mas observem bem as imagens que eu vou usar para descrever cada traço. Deixem que essas imagens falem com você, conversem com você, como se vocês estivessem contemplando um quadro, ou assistindo um filme, ou conhecendo uma pessoa diferente, certo? Pensem, evoquem imagens diferentes também, que se relacionem com essa personalidade, com esse traço, na medida em que eu for falando sobre cada um deles, beleza? Então vamos nessa, pessoal. Eu vou também agora passar, então, a palavra-chave, certo? A palavra-chave de hoje é personalidade, não poderia ser diferente. E eu quero novamente reforçar o convite para vocês sobre a importância do tratamento psicológico, né? Eu faço parte da Associação ALOS, esse curso está sendo promovido, oferecido pela ALOS, e eu encorajo vocês, né, tanto para se conhecerem melhor, tanto para entenderem o porquê de algumas ações, de alguns processos que vocês estão vivendo. É muito importante fazer psicoterapia, né, com um profissional treinado, com alguém capacitado. Então, a ALOS oferece terapia, até a preço social, se for necessário, né, no caso. Então, nós vamos colocar agora o link, né, que vocês podem ou utilizar ou indicar para as pessoas que vocês conhecem para buscar atendimento psicológico na ALOS. Vai estar aqui no chat do YouTube e também no nosso grupo lá do WhatsApp, beleza? Então, sempre reforçando esse convite. Guardem aí o link e o convite está feito. Maravilha? Pessoal, então vamos começar. Vamos falar dos 5 traços de personalidade. E o primeiro traço é a abertura à experiência. E entre tantas coisas, né, temos um traço para falar da nossa inclinação para novas aventuras. E a abertura à experiência, ele é um traço que pode ser traduzido em perguntas simples. Por exemplo, você se considera e eu quero que vocês respondam, tá, pessoal? Eu vou fazer perguntas sobre cada traço, eu quero que vocês coloquem no chat para eu conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Você se considera uma pessoa mais aberta a novas possibilidades, para novas oportunidades ou para novas ideias? Ou você se considera uma pessoa que tende a resistir a tudo que é novo? Você é aquela pessoa que costuma fazer sempre mais ou menos as mesmas coisas e frequentar os mesmos lugares e se relacionar com as mesmas pessoas,
certo? E basicamente defender e sustentar as mesmas ideias ao longo da sua vida. É claro que a gente muda um pouco, né? Mas o traço da abertura à experiência, então, ele é dividido entre dois aspectos. Se você tem esse traço alto, você é uma pessoa aberta à experiência, ele é dividido em abertura à experiência para ideias, né, voltado para o intelecto, ou abertura estética, que é mais voltada para experiências, sensações, lugares, sabores. E esse traço, ele tem uma correlação positiva, moderada, com criatividade e conhecimento. E ele também está positivamente correlacionado com a inteligência, QI. E aí, novamente, é importante deixar isso muito claro, tá? Conceitos básicos de estatística. Correlação não é a mesma coisa que causalidade. Eu não estou dizendo que ter a abertura à experiência causa você ter mais inteligência, e nem ter inteligência causa a abertura à experiência. Eu estou dizendo que existe uma proximidade estatística, que existe uma chance maior de que a pessoa tenha um aspecto, que é a abertura, quando ela tem o outro, que é a inteligência. Mas, obviamente, existem pessoas muito fechadas para a experiência, que são absurdamente inteligentes, vários desvios padrões acima da média. É o caso de vários filósofos, escritores, teólogos, cientistas, são muito fechados para a experiência e são absurdamente inteligentes. Mas, né, dá para entender também que uma pessoa que é muito inteligente, ela precisa de muito estímulo cognitivo, ela está sempre buscando por novos conceitos, novas ideias. Então, é muito fácil de perceber alguém que está sempre buscando novos estímulos, novos caminhos, ele ser uma pessoa muito ativa, com ele ser uma pessoa muito inteligente, certo? Então, as pessoas que são altas nesse traço de abertura, elas são naturalmente atraídas a experimentar novas coisas, a novas ideias, elas tendem a ser pessoas mais criativas, né? A criatividade é uma forma de dar vazão às experiências que as pessoas vivem, concordam? Então, se você tem muitas experiências novas, conhece pessoas novas, lugares novos, né, sabores novos, ideias novas, é natural que você queira expressar isso de alguma forma, né? A arte é uma forma de expressão e está profundamente ligada à criatividade. A ciência também é uma forma de expressão de ideias, não é? De fazer perguntas, né, para pesquisas. Então, as pessoas altas em abertura à experiência, elas enxergam outras pessoas como uma oportunidade de ter uma boa conversa, de ter uma interação intelectual, ou então de ter novas experiências, de ter novas viagens, de conhecer novas coisas, certo? Então, você sabe que está diante de uma pessoa aberta à experiência quando a conversa entre vocês costuma girar em torno de ideias, de experiências estéticas, de prazerosas, de lugares belos, certo? De viagens, de livros. E geralmente esse traço é muito comum e muito alto em artistas, poetas, atores, empresários, né? Tem pessoas que estranham isso, né? Não, mas empresário é aquele cara quadrado, certinho. Não, mas o empresário ele tem que ser profundamente criativo, porque ele tem que dar respostas novas às necessidades do cliente. Aquele empresário que só sabe fabricar uma coisa, que tem só uma ideia na vida e não muda e não atualiza, ele fica pelo meio do caminho, né? Porque as necessidades das pessoas mudam, os conceitos que estão em alta no mercado mudam. Né? Você pode ver, por exemplo, Steve Jobs é um cara absurdamente criativo, né? Então ele criou um aparelho completamente inovador, ele adiantou necessidades que as pessoas ainda não sabiam que tinham e mudou a maneira como a comunicação, né, era entendida no mundo. Então isso exige muita abertura e experiência para o lado das ideias. E ao mesmo tempo você pode ser uma pessoa mais convencional nos seus hábitos, porque aí é abertura estética, concordam? E também na abertura, quando eu falo aqui de abertura e experiência do lado de estética, né, tem ali um elemento de sensibilidade, um elemento ali de sensualidade, é como que um traço de personalidade que tende um pouco mais para a umidade, para uma capacidade de envolvimento, de movimento, certo? É muito comum experimentar isso com pessoas que têm uma alta fluidez mental ou com um talento artístico. Tem algo de convidativo, tem algo de sedutor numa pessoa que parece fluir sempre novas inspirações, novas ideias. Cada pessoa que você encontra, cada vez que você encontra essa pessoa, ela viajou para um país novo, ela inventou uma receita nova, ela leu um livro novo e ela está cheia de inspirações, de ideias, certo? Então, é como que um mistério se relacionar com pessoas que estão constantemente absorvendo novas ideias, novos conceitos e tendo novas experiências. Parece que sempre tem algo novo para você conhecer e experimentar quando você está perto de pessoas assim. É ou não é? Então, já na abertura agora voltada para ideias, você tem pessoas que são mais curiosas, pessoas que estão sempre dispostas a ouvir, aprender, a ter uma conversa instigante. As pessoas abertas a ideias costumam ser bons ouvintes. E esse é um traço muito importante, né, em bons psicólogos, porque o psicólogo ele tem que ter um legítimo interesse em ouvir as pessoas.
em pensar sobre o que as pessoas estão falando, em entender as pessoas, certo? Quem é aberto a ideias está constantemente adquirindo novas informações, atualizando seus conceitos, refinando, né, ou repensando, ou mudando seus valores. Então, essa é a atividade precípua do artista, né, e do cientista, de nunca fechar sua mente e as suas convicções, desde que se apresentem bons motivos ou novas evidências, né, até que um grau de convencimento dele sobre o tema seja satisfeito. E agora, nós temos as pessoas que são baixas nesse traço, certo? Nem todo mundo é aberto à experiência, é ou não é? Eu estou vendo aqui as respostas de vocês, viu? Então, as pessoas que marcam baixo em abertura à experiência, elas costumam ser pessoas mais resistentes ao novo. São pessoas mais convencionais, mais tradicionais. Elas são mais afeitas a ambientes familiares, a situações previsíveis, certo? Até no seu comportamento. Do ponto de vista comportamental, as pessoas baixas em abertura, elas tendem a ser pessoas mais modestas, mais moderadas nas suas atitudes e até na sua aparência. Elas têm um horizonte menor de preferências, certo? Elas preferem, então, se aproximar de um sistema de valores, de crenças um pouco mais restrito e defender esse sistema, se aprofundar nele, entender ele cada vez mais. É como se as pessoas que são baixas em abertura à experiência se desenvolvessem mais na profundidade, na verticalidade, enquanto as pessoas mais abertas se desenvolvem mais na horizontalidade. É a diferença, por exemplo, de uma pessoa que é uma pessoa generalista para uma pessoa que é especialista. Geralmente o generalista gosta um pouquinho de tudo, né? Que entende um pouquinho de tudo, mas vem o especialista e quer dissecar um campo, quer ficar a vida inteira pensando num problema, num campo de estudo. Concordam? Então, quem é mais fechado à experiência prefere se aprofundar naquilo que já conhece, ao invés de se abrir e se expandir para um rumo completamente novo. Também são pessoas que valorizam a tradição, valorizam aquilo que é conhecido, e tem um grande valor nisso também, certo? Porque uma sociedade saudável, ela precisa de equilíbrio. Eu sempre bato nessa tecla, não existe traço de personalidade bom ou ruim. Existe equilíbrio e desequilíbrio. Então, uma sociedade saudável precisa de pessoas arrojadas, pessoas que pensam no futuro, pessoas que querem explorar, inventar, descobrir, mas depois que o novo é descoberto, depois que a invenção é concluída, tem que ter pessoa para preservar aquilo. Tem que ter aquela pessoa que vai manter aquilo vivo, que vai permitir que a sociedade desfrute do que a pessoa aberta imaginou ou criou por mais tempo, certo? Então é sempre bom pensar em termos de equilíbrio, beleza? Vamos lá para o segundo traço, pessoal. O segundo traço é a conscienciosidade, é o traço do plantio. Então, eu quero ouvir de vocês agora, hein? Vamos lá. As pessoas conscienciosas, geralmente, são aquelas que valorizam o trabalho duro, as regras, a ordem, a confiabilidade, a integridade, a lealdade, estruturas bem definidas. São pessoas cuidadosas, autodisciplinadas e muito diligentes, certo? Eles costumam ter um forte senso crítico, um senso julgador. É o tipo de pessoa que costuma ser vista, às vezes, como uma pessoa confiável, como uma pessoa responsável pelos outros, né? Mas quando esse traço é levado ao extremo, as pessoas também que são muito conscienciosas, elas podem ser vistas como muito estressadas, muito exigentes, trabalhadoras demais, workaholics, certo? Pessoas intransigentes, perfeccionistas, compulsivas. Então, enquanto aos subtraços, né, a conscienciosidade ela se divide em dois subtraços, que é a ordenança e industriosidade. As pessoas que são ordenadas, elas gostam de sistemas, gostam de regras, gostam de situações previsíveis, gostam de descritivos, sabe? É aquela pessoa que, né, tem uma amiga minha que ela fala, quando eu fui namorar, o meu namorado ele é tão bitolado com isso que ele fez uma lista de prós e contras de me namorar. Né? Vai ser bom namorar ela por isso, por isso, por isso, vai ser ruim. A pessoa faz uma lista até para ver se ela vai namorar alguém, certo? Então, elas são pessoas muito organizadas. A pessoa faz planilha de Excel para decidir para onde vai viajar nas férias, certo? E as pessoas industriosas são as pessoas muito habilidosas, são aquelas pessoas que fazem tudo bem feitos, com esmero, são aquelas pessoas caprichosas, sabe? Aquela pessoa que tudo que você pede para ela fica bem feito, fica bonito, fica cuidadoso, ela vai e confere tudo que fez, certo? E as pessoas conscienciosas, elas também costumam ser mais sensíveis a discussões e a contraposições de ideias, porque elas são mais sistemáticas, elas são mais apegadas a estruturas hierárquicas bem definidas, certo? Então, elas são pessoas que vivem muito no reino da ordem e não lidam muito bem com o caos, com a falta de rotina, com a falta de planejamento.
elas também acham desagradável, elas ficam perturbadas, né, por não estarem fazendo nada. Né? O consciencioso é o empreendedor, né? A mentalidade empreendedora, produtiva, né? do coach, é sempre estar fazendo algo, né? Não perca o seu tempo, né? Invista, plante o tempo todo. Então, as pessoas conscienciosas geralmente são pessoas muito produtivas, né? Elas gostam de discursos de superação, discursos motivacionais, e eles tendem a valorizar outras pessoas pelo quanto elas produzem, pelo quanto elas ganham, pelo quanto elas estão em altos postos ou hierarquias sociais, políticas, financeiras, militares, certo? Então, numa pequena comunidade, as pessoas mais ordenadas são aquelas que vão ficar mais incomodadas e mais irritadas com as pessoas que são menos produtivas, ou que não demonstram muito interesse em fazer alguma coisa, certo? Aí essas pessoas vão lá e começam a achar que elas são inúteis, que elas estão se aproveitando do trabalho delas, que elas são menos merecedoras dos frutos, né, do desenvolvimento alcançado, dos bens produzidos, dos direitos adquiridos pela sociedade. Então, é muito comum que pessoas conscienciosas não consigam ver muito valor ou muito propósito no ócio, na arte, na vida contemplativa, e podem ver como fraqueza, né, a sensibilidade estética das pessoas mais abertas à experiência. Eu espero que nesse momento vocês já estejam relacionando isso com a inclinação que as pessoas têm para relacionamento, para escolhas políticas, tudo isso aí está ligado à personalidade. Nós vamos falar muito disso ainda, tá? Então, por consequência, né, as pessoas que marcam baixo nesse traço de conscienciosidade, elas são pessoas mais relaxadas, mais desligadas, mais desleixadas, um pouco mais responsáveis, elas são menos pontuais, né? Aquela pessoa que você marca de sair com a pessoa, ela atrasa 1 hora, nem se desculpa, não acha que fez nada de errado, faz parte, né? Ou então, vamos ver, certo? Então, elas não são pessoas muito motivadas por objetivos concretos, né? Por sucesso. E também são pessoas mais propensas a se envolverem em condutas antissociais, né? Porque a sociedade, a estrutura da sociedade é muito baseada em convenções, em regras, em leis, certo? Então, as pessoas que são menos conscienciosas, elas estão sempre ali na beiradinha, tipo, olha, eu vou fazer o que é esperado, mas ali no meu tempo, eu posso demorar um pouquinho, eu posso atrasar um pouco, certo? Então, é muito difícil essa dimensão, essa integração, porque de alguma forma, principalmente hoje em dia, né, a sociedade é muito estruturada por resultado, por tempo, por produtividade, por quanto que você ganha, por quanto que você contribui, por quanto que você está dando de volta para a sociedade o que você está recebendo dela, certo? Então, as pessoas que são mais conscienciosas, elas tendem a ter uma facilidade maior para se encaixar nesse padrão de vida, né? Muito marcado por trabalho, por vida acadêmica, por ganhar dinheiro, por acumular dinheiro. As pessoas conscienciosas também, elas são muito boas em sacrificar o presente pelo futuro. Isso é um dado muito interessante e muito importante, certo? Porque essa é uma das variáveis que mais impactam na hora do sucesso da pessoa profissional e acadêmico a longo prazo. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, não é de se admirar que os 2 traços de personalidade que possuem maior correlação estatística na previsibilidade da inclinação política das pessoas são justamente a conscienciosidade e a abertura à experiência. Nós vamos falar disso um pouco mais daqui a 2 semanas, mas vamos lá. As pessoas que têm uma conscienciosidade maior e são baixas em abertura à experiência são pessoas mais tradicionais. E, ao mesmo tempo, são muito trabalhadoras e muito rígidas, e muito estruturadas, e muito julgadoras. Naturalmente, essas pessoas são um pouco mais conservadoras, elas tendem um pouco mais para a direita do espectro político, certo? E agora, as pessoas que são mais altas em abertura à experiência e mais baixas em conscienciosidade, elas tendem a ser mais progressistas, a ser mais liberais. A pessoa que é mais baixa em abertura, mais alta em abertura à experiência, ela quer contato com coisas novas o tempo todo, ela quer fronteiras e portas abertas, ela quer que o mundo seja todo mundo junto, para que ela tenha contato com novas pessoas, novas influências, novas culturas, novas línguas. E se ela for baixa em conscienciosidade, ela não está muito preocupada com o perigo que isso pode causar, né? Com a situação econômica do país, ou como que o país vai dar conta, né, politicamente, de absorver esse tráfico incrível de ideias e de pessoas e de culturas. Ela pensa mais no agora. É o traço da pessoa que é baixa em conscienciosidade, certo? Então, pessoas altas em conscienciosidade e baixas em abertura tendem para o conservadorismo, e as pessoas altas em abertura e baixa em conscienciosidade tendem para o progressismo. Isso tem mais uma série de implicações, certo?
Então, vamos falar disso um pouquinho mais na frente. Mas, como eu falei, né, a conscienciosidade ela está diretamente relacionada ao sucesso da vida acadêmica e da vida profissional das pessoas. É o único fator dos 5 traços que tem uma correlação estatística com êxito profissional e financeiro. Só fica atrás de QI, que não é personalidade, né, que é inteligência. Então, para trabalhos de alta complexidade que se relacionam com o QI, numa proporção de 0,6. Isso quer dizer o quê? De todas as variáveis que importam para definir se você vai ter um sucesso num trabalho de alta complexidade, cerca de 60% delas tem a ver com a sua inteligência, certo? E para trabalhos de média complexidade é uma correlação de 0,5. E a conscienciosidade, esse traço que a gente está vendo agora, ele tem uma correlação positiva com êxito profissional, de 0,22 aproximadamente, tá? Uma aproximação estatística, mas quer dizer o quê? De todas as variáveis que vão predizer se você vai ser uma pessoa com êxito profissional, cerca de 22% tem a ver com o traço de personalidade e conscienciosidade. Vocês conseguem pensar por quê? Por que disso? O que tem a ver a pessoa ser conscienciosa com ela ter uma carreira de maior sucesso? Certo? Coloquem no chat para mim, que daqui a pouco eu vou ler e vou confirmar ou vou corrigir, certo? Então, essa parte é muito interessante. Então, é muito importante falar agora disso, tá, pessoal? Uma coisa é a gente estudar teoricamente os traços, e do que eles se compõem, qual que é a descrição fria deles. E outra coisa é a gente pensar a respeito de como que essas inclinações e que essas qualidades aparecem na prática. Isso está profundamente ligado com a cultura do país em que a pessoa está. Concordam? Por exemplo, a nível de país, é muito fácil perceber que o Brasil não é um dos países mais conscienciosos do mundo, concordam? Aqui é normal a gente atrasar para compromisso, é normal a gente dar desculpa, pegar atestado para faltar trabalho sem estar doente, né? Em vários sentidos a gente pode ver isso. O Japão, por exemplo, é um país muito mais consciencioso que o nosso. O que acontece? Uma pessoa que está lá no percentil 70 de conscienciosidade no Brasil, ele vai ser visto de uma forma. Agora, lá no Japão, se você for pegar o japonês que está no percentil 70, ou seja, ele é mais entre 10 pessoas, ele é mais consciencioso que 7, certo? Lá no Japão, se você pegar os dois, o percentil 7, 70 no Brasil e no Japão, o do Japão vai ser muito mais consciencioso. Por quê? Ele está num contexto, certo? Então, a gente se ajusta ao contexto, se ajusta ao país que a gente está vivendo. Então, se você está aqui numa sala de aula, se você for a pessoa mais conscienciosa em 50, legal. Agora, lá no Japão, se você for para lá, você vai ser, na média, você vai ser um dos menos, talvez, concordam? Porque a percepção cultural e a expressão do nosso comportamento varia de lugar para lugar. Ficou claro isso aí? É muito importante entender isso. Então, vamos embora. Vamos para o terceiro traço, que nosso tempo está correndo. Terceiro traço de personalidade, esse é o traço mais fácil, mais simples, mais evidente. Isso, Rosália, obrigado. Lembrem de dar o like no vídeo, pessoal, por favor. Eu sei que tem gente que só entra aqui para responder chamada e vai embora, mas pelo menos deixa o like, certo? Para ajudar aí no vídeo. Então vamos lá, pessoal. A extroversão é o traço mais fácil de perceber. Os sinais e as qualidades de uma pessoa extrovertida, eles gritam na nossa cara quando a gente conversa com uma pessoa, quando a gente conhece uma pessoa. E ele afeta diretamente a maneira e a intensidade com que a gente consegue se relacionar com elas no primeiro momento. Por isso, praticamente todos os modelos de personalidade que existem traçam desse traço, né? Ainda de formas diferentes, né? Na psicologia analítica, o Jung ele tem um conceito dele de introvertido e extrovertido, é um pouquinho diferente do Big Five. O modelo de 3 fatores do Hans Eysenck, o modelo de 16 personalidades, todos eles têm um conceito de extroversão. Então, a primeira coisa que você deve entender a respeito desse traço é que extroversão não é o mesmo que desinibição e introversão não é a mesma coisa que timidez, embora elas sejam estatisticamente correlacionadas, certo? E, então, obviamente, as pessoas mais extrovertidas são pessoas mais para fora, mais alegres, mais sorridentes, mais falantes, que gostam de ambientes com mais pessoas, que ficam felizes e motivadas e energizadas por interação social, certo? E as pessoas introvertidas, elas são pessoas que se cansam mais, que se esgotam um pouco mais. Por isso que eu quero primeiro destruir esse mito de que introversão e timidez são a mesma coisa. Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho. O que vocês acham que é timidez? Como vocês entendem que funciona a timidez? Porque a timidez não é não gostar de estar perto de outras pessoas. Ela não quer dizer que você fica cansado perto de outras pessoas. A timidez, ela tem a ver com medo de uma reação negativa ao que você vai falar, ao que você vai fazer.
A timidez é motivada por um medo do que as pessoas vão pensar de você. E por isso você fica ansioso, você fica com medo, você trava. Ela tem muito mais a ver com neuroticismo, que é o traço que tem a ver com emoções, do que com extroversão e introversão, certo? Então vamos lá. Nem toda pessoa que é tímida, ela é introvertida, certo? Existem pessoas que são extremamente extrovertidas, falantes, conversadas, desde que elas estejam num ambiente seguro, desde que elas estejam num grupo de amigos que elas conhecem, e aí elas se soltam. Mas quando elas estão num lugar novo, quando elas têm que falar em público, quando elas estão numa turma que elas não conhecem quase ninguém, elas travam. Embora elas adorem interação social e busquem interação social toda hora, que é a marca do extrovertido, ainda assim a pessoa pode ficar nervosa. Então, é possível ser extrovertido e tímido, e é possível ser introvertido e muito desinibido, né? Então, a grande separação da extroversão para a introversão é justamente o seguinte: a pessoa extrovertida, ela fica energizada, motivada, feliz com interação social, com ambientes movimentados, com ambientes barulhentos, com ambientes cheios de pessoas, com festas, com reuniões, entendeu? As pessoas gostam e procuram esse ambiente. A pessoa introvertida, ela fica esgotada em ambientes com muitos estímulos sensoriais. E o motivo disso eu vou explicar na aula de extroversão, certo? Mas é basicamente isso. Então vocês podem ver aqui que eu sou uma pessoa particularmente introvertida, né? Eu gosto muito aqui da minha individualidade, de fazer as minhas coisas, de ficar aqui sozinho, de ler, de estudar, de ficar na minha. Eu não sinto muita falta de interação social, né? A pandemia foi uma prova de fogo para separar introvertido de extrovertido, né? Se a pessoa que você conhece ou você estava desesperado por interação social durante a pandemia, provavelmente você é mais extrovertido. Mas se para você foi tranquilo, né? Ah, que sossego, não vou precisar ficar saindo de casa, vendo gente, barulho, quero ficar aqui, tá ótimo, você é introvertido. Então separem muito bem isso. Gostar de interação social é uma coisa, ficar cansado ou motivado por ela é outra. Então, o introvertido, ele pode até gostar de sair, eu gosto de sair, encontrar amigos, tudo mais, ir para restaurantes, bares, é uma coisa legal, mas me cansa. Depois que eu saio de um ambiente muito estimulante, de um show, eu chego em casa acabado, destruído, cansado. Eu preciso ficar horas aqui quieto para poder me acalmar e até para poder depois descansar e dormir, certo? Então, o extrovertido é o contrário. Ele vai para um ambiente desse movimentado, ele fica feliz, animado, ele quer mais, ele quer sair de um lugar e para o outro, né? É o cara do after, né? O extrovertido, a extrovertida, a pessoa que geralmente programa, né? Faz esses encontros, interações sociais muito fortes, geralmente a pessoa introvertida, certo? Então, essa é a grande diferença. E, naturalmente, a pessoa mais extrovertida, numa festa, num ambiente social, é a pessoa que se solta mais rápido, que consegue conversar com mais pessoas, que ri com mais facilidade, né, que gosta de contar piada. Contar piada é um marcador muito forte de pessoa extrovertida. A pessoa introvertida é um pouco mais analítica, observadora, né, ela sente um pouco a temperatura da água antes de se soltar e fica exaurida mais rápida por interações sociais, certo? Então, é normal que vocês pensem, eu sou um pouquinho um pouquinho outro, depende da hora. E é para isso que eu coloquei aqui esse slide. Todo traço de personalidade, pessoal, isso aqui é muito importante, fiquem comigo aqui, ó. Ninguém é o extremo ou outro. É muito raro você ter um traço muito extremo. Nós somos colocados sempre em algum lugar dessa distribuição, entre o 0 e o 100. E a maioria das pessoas, isso é mediado por uma curva de distribuição padrão, ou uma curva de sino, ou uma curva gaussiana, a maioria das pessoas está perto da média. Então é normal que você fale, olha, eu sou um pouco mais extrovertido, mas às vezes eu fico cansado. Eu sou até um pouco consciencioso, mas tem hora que eu não quero fazer nada. Isso é perfeitamente normal, certo? Então, o que importa é, você tem, e vocês podem fazer o teste, tá? Eu vou mandar no grupo depois um teste de open source de personalidade para vocês fazerem, que é muito bom. Né? Logo depois da aula me cobrem, eu vou colocar lá no grupo, para vocês verem seus traços. Vocês vão ver que a maioria das pessoas é um pouco acima ou um pouco abaixo da média. Mas é normal também que você tenha um traço ou outro muito alto ou muito baixo. E isso vai dizer muito sobre o seu comportamento, porque isso começa a sair mais, sobressair mais. Geralmente, quando você tem um traço muito alto, isso passa a impactar muito a sua vida, o seu comportamento, porque você está um pouco fora da média. Você começa a se ver, por exemplo, querendo mais interação social que os outros o tempo todo. Isso pode ser um problema. Você tem que conseguir segurar a onda, né? Saber que não é todos seus amigos que são percentil 99 de extroversão, que querem sair para a festa e para o bar toda hora. Então você tem que segurar um pouco. Então, geralmente, os outros traços, quando você tem um traço muito extremo,
os outros traços começam a segurar um pouco, a contrabalancear ele um pouco, para que você consiga ter um comportamento mais normativo, né? Então, se é muito extrovertido, aí a conscienciosidade vem e fala, calma, calma, não dá para sair todo dia, segura um pouco a onda, temos que trabalhar também, né? Não dá para ser tudo como você quer. Então, essa interação acontece muito. Mas ficou claro isso, pessoal? Ninguém é um traço ou não é um traço. Essas 5 dimensões estão presentes em todo mundo, mas em intensidades diferentes. E essa mistura é esse tempero que gera a nossa personalidade, certo? Vamos voltar. Lembra que eu vou aprofundar em todos esses conceitos mais depois, é só para vocês terem uma ideia, ok? Então vamos lá. O quarto traço é a amabilidade. E as pessoas altas nesse traço são o quê? Altas em compaixão, altas em empatia, costumam ser pessoas solistas, educadas, vistas como boazinhas, né? Pessoas compassíveis, pessoas cooperativas. Sabe aquela pessoa gentil que olha para os outros e já dá um sorriso automaticamente? Então, as pessoas com a amabilidade muito alta, elas estão sempre muito preocupadas em não ofender, não desagradar os outros. Ainda que para isso elas tenham que abrir mão das suas opiniões ou ter algum tipo de prejuízo. As pessoas altas em amabilidade são pessoas que têm dificuldade em se posicionar, em confrontar as pessoas. Isso para elas gera um sofrimento muito grande. Né? É muito comum você conversar com uma pessoa e falar, mas eu não gosto de confusão, não gosto de problema, não quero saber, eu prefiro abrir mão e deixar isso para lá do que ficar brigando. Isso geralmente é feito por uma pessoa amável. Né? Então, é claro, isso pode ser ótimo, as pessoas vão gostar muito de você, se você for muito amável, não contrapor ninguém, não sair com ninguém na cabeça, certo? Mas ser muito amável também pode trazer problemas. As pessoas que são muito amáveis, né, ou muito agradáveis, a palavra em inglês para esse traço é agreeable. Agreeable é to agree. Agree é concordar. Então, as pessoas que costumam concordar muito com o que é sugerido para elas, né? Num relacionamento é muito fácil ver quem tem a amabilidade mais alta e quem tem a mais baixa. Geralmente, a dinâmica do relacionamento afetivo é assim. A pessoa que tem a amabilidade baixa sugere uma coisa e a pessoa com a amabilidade alta concorda. A pessoa com uma habilidade alta sugere uma coisa e a pessoa com uma habilidade baixa discute. Ah, pode ser, pode não ser, vamos fazer outra coisa. E no fim das contas, a maioria das vezes, as coisas acontecem da maneira que a pessoa de uma habilidade mais baixa quer, certo? Então, é muito difícil isso aí. Então, uma forma clara de identificar pessoas com traço alto de uma habilidade é que elas têm relações afetivas e pessoais e laços pessoais muito fortes. Elas geralmente gostam disso, elas se orgulham disso e descrevem, às vezes, a sua vida e a sua história de vida com base nas relações que elas construíram. Né? Então, você pergunta para a pessoa, né, me fala um pouco sobre você. Aí ela começa a falar que ela gosta da mãe dela, ela começa a falar que ela tem uma família maravilhosa, que ela tem uma amiga tal e tal. Ou seja, as pessoas são o forte da pessoa que vive e se orienta pelo traço da amabilidade. São pessoas com laços pessoais muito fortes. Mas, por outro lado, é difícil, porque, por exemplo, se você não souber, às vezes, se impor, se você não souber dizer o que você quer, se você não souber transmitir as suas qualidades de uma forma mais assertiva, às vezes as pessoas não vão te dar espaço, principalmente no ambiente profissional. As pessoas que têm amabilidade muito grande têm uma dificuldade muito grande de pedir promoção, né, de perceber que estão ganhando pouco de repente, estão sendo pouco valorizadas. E aí vem uma pessoa mais assertiva, né, mais extrovertida e menos amável, e pede a promoção, e fala que está ganhando pouco, e fala com o chefe, faz, acontece, e a pessoa de uma habilidade alta vai ficando para trás. Né? Essa é uma compreensão geral, mas é muito provável que grande parte das empresas funcionem por explorar o trabalho e a mão de obra de pessoas que são muito conscienciosas e muito amáveis, que valem muito mais do que estão recebendo, mas não conseguem pedir aumento. Pensam que é sacanagem com a pessoa do lado, com o colega de trabalho, que também está ali há muito tempo no mesmo cargo e não tem aumento, então ninguém pede aumento e fica todo mundo ali ganhando pouco, certo? Então, as pessoas que são muito amáveis, eu falo isso muito, elas são muito gostadas pelos outros, mas nem sempre são respeitadas. Porque é difícil você respeitar uma pessoa que não sabe se impor. E isso, no contexto de relacionamento afetivo, é muito sério, certo? Nós vamos falar mais disso também na aula de amabilidade. Mas é isso. Não existe, né? Personalidade é sensacional, gente, porque a gente vai ouvindo e a gente fala, é assim mesmo. E é isso que acontece. Eu sou assim, eu me vejo assim. Eu sei que eu estou aqui falando de coisas sobre o comportamento humano no plano geral, e muitos de vocês estão falando, tá me descrevendo. É exatamente assim que eu me vejo. Ele está falando o que eu vivo, mas nem me conhece. Percebem como é que é sensacional estudar sobre psicologia da personalidade? E as implicações que isso tem para a vida são, assim, muitas mais do que vocês estão pensando, mas vamos lá.
E aí o quinto traço, pessoal, é o neuroticismo. Pessoal, são 8 horas, eu já estou no finalzinho, mais 10 minutos, estourando 15 minutos, aguenta comigo aqui que a gente termina, tá joia? Então vamos lá, o neuroticismo, ele é um traço de personalidade que diz respeito à sua estabilidade ou à sua instabilidade emocional. Ele indica o quanto você é inclinada a desenvolver e experimentar emoções negativas, como o medo, a raiva, a frustração, a ansiedade, a angústia, a depressão, a mania de perseguição, preocupação exagerada, né, inveja, ciúmes, tudo isso. Ou o quanto você é resiliente, tanto para evitar quanto para sair desses estados emocionais. Esse traço também, ele é um forte indicador de propensão ao desenvolvimento de psicopatologias ou de desordens mentais comuns, como distúrbios de humor, ansiedade, propensão a vício em substâncias, também está relacionado a esse traço. O neuroticismo, então, ele é responsável por boa parte dos sintomas que tradicionalmente foram chamados de neuroses pela psicanálise. Falando assim, parece que, pô, Marcos, você falou ali atrás que não existe traço bom e traço ruim, né? Pô, agora ficou difícil para você, né, cara? Como é que você vai me falar que esse traço é bom? Parece que esse traço é terrível ter ele, né? E realmente, quando ele é mal conduzido, ou quando ele se encontra com circunstâncias de vida muito adversas, com dificuldades e momentos críticos, ele realmente atrapalha muito a vida das pessoas, não tem como enganar, certo? Mas ele também é um traço muito importante. Talvez ele tenha sido o traço mais importante pela maior parte da nossa evolução enquanto espécie. Porque a gente estudou aqui psicologia evolutiva, não é? Se o processo de psicologia evolutiva, de seleção natural, seleciona, né, as coisas mais adaptativas e corta as menos, não faria muito sentido a gente ter um traço de personalidade se ele fosse só negativo. E eu estou falando aqui para vocês do traço que talvez seja o mais importante durante o nosso processo evolutivo. Porque é esse traço que ativa e regula a sensibilidade da ativação do nosso senso de alerta ao perigo. É através dele que a gente aprende um pouco mais sobre a nossa capacidade de desconfiar das pessoas. E essa capacidade, como nós já vimos, nos protegeu de inimigos, de predadores, de mentiras por centenas de milhares de anos. E talvez muitos dos indivíduos que hoje têm neuroticismo alto tenham sobrevivido até hoje graças a esse traço, né? Agora, ver perigo também onde não existe pode ser um problema. Pode atrapalhar suas relações íntimas, dificultar a formação dos seus laços sociais, principalmente se você for muito amável. A pessoa que é muito amável e muito neurótica, ela sofre muito, porque ela valoriza muito os laços afetivos das pessoas, mas ao mesmo tempo ela é muito instável na maneira como ela lida na relação com essas pessoas, certo? Então, quando você tem neuroticismo alto, você tende a pressupor maldade, pressupor más intenções nas pessoas. Né? Você chega, por exemplo, num ambiente, está conhecendo pessoas novas, aí você recebe um olhar, você já presume que aquele olhar é para você e que estão falando mal de você, que tem algo errado, né? A pessoa te cumprimentou de um jeito diferente ou não abriu um sorriso quando te viu, pronto. Não gosta de mim, eu fiz alguma coisa errada, não é? Em namoro, em casamento, em relação afetiva, isso também é muito complicado. Isso gera grandes instabilidades, gera muitos maus entendidos, né? Em termos de sinais. Nós vamos falar isso um pouco mais lá na frente. Então, por outro lado, né, em contraposição, as pessoas que marcam baixo em neuroticismo, elas tendem a ser mais estáveis emocionalmente. Elas tendem a não pressupor o negativo, né, nos sinais que elas recebem. Né? Elas tendem a ser mais um pouco mais frias, um pouco menos preocupadas, tendem a ser pessoas mais calmas, pessoas mais temperadas, menos propensas a se sentirem tensas e preocupadas o tempo todo. Lembrando aqui que eu estou falando sobre ser emocionalmente estável, tá? Menos abalável. Não de ser otimista e cheio de esperança e emoção positiva, porque são coisas diferentes. O traço que está relacionado a emoções positivas não é o baixo neuroticismo, é a extroversão. A pessoa pode ter um neuroticismo alto e uma extroversão alta também. Então ela oscila entre emoções positivas e negativas muito frequentemente. São aquelas pessoas que a gente, né, convive e fala, nossa, a pessoa é uma montanha russa, né? Num dia ela está muito feliz, num dia está muito triste. Inclusive, esses são traços diagnósticos também de transtornos de personalidade. A pessoa borderline, ela oscila entre a mania e a hipomania, né? Entre a tristeza e a alegria. Se você tem traços muito altos em extroversão e neuroticismo, você tem uma tendência maior a oscilar entre esses extremos. Então, o estudo da personalidade também abre muitas portas e
compreensão para o estudo da psicopatologia também, certo? E aí, e também existe problemas nisso, né? Se você for muito estável emocionalmente, se você não reagir, se você não perceber o perigo quando ele existir, quando ele estiver ali, isso também é muito ruim, né? É muito complicado pessoas que estão numa situação complicada, que estão desenvolvendo, né, que estão fazendo escolhas que estão levando ela para lugares ruins na vida, e elas não percebem. Não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, tá tranquilo, não vou reagir não. Tem horas que reagir a tempo é o que te salva. Então, o neuroticismo também é muito importante. É um traço evolutivamente e na prática muito importante. Mas se não for bem cuidado, né, se ele tiver em desarranjo, em descontrole, se você está experimentando momentos difíceis na vida, perdas na vida por muito tempo, a tendência é que essa sua inclinação natural para a desconfiança, para o negativo, seja potencializada. E aí vem mais sofrimento mental. Então, percebem como é importante conhecer a própria personalidade, conhecer a própria linha de base, o próprio comportamento padrão, para identificar quando que ele está saindo muito. Não é normal que a gente oscile muito na nossa personalidade padrão. Geralmente isso é sinal de algum tipo de crise ou de transtorno de personalidade, certo? Então, novamente, não existe traço bom ou ruim, né? A utilidade de um traço, ele está sempre na forma como você lida com as situações, em como você busca balancear a sua personalidade de uma forma funcional. E é para isso que a gente tem a capacidade, né, de flexibilidade cognitiva, que também está ligada à abertura à experiência, certo? Então vamos nessa, pessoal. Passamos então bem rapidinho pelas definições dos traços. Nós vamos conversar sobre cada um deles com muito mais detalhes a partir da próxima semana. E eu quero, por favor, que vocês tragam questões, tragam dúvidas, tragam curiosidade. Nós vamos falar muito sobre eles, mas é importante que vocês adotem agora essa postura ativa, de pesquisar um pouco mais, de ler estudo, de ter dúvida, certo? Então, vamos lá, para a gente encerrar. Eu acredito que nesse ponto, né, vocês aqui já têm uma base suficiente de psicologia cognitiva para fazer a conexão entre a personalidade e os diversos tipos de crenças. As crenças, no sentido cognitivo, são um resultado direto do filtro que a nossa personalidade faz dos eventos que nós vivemos. Então, tudo está na relação entre o nosso organismo biológico e o nosso organismo psíquico. E por isso nós vamos falar agora da ligação que existe entre esses dois universos, o mundo mental e o mundo fisiológico. Então, nós estamos aqui já, né, há mais de uma hora, né, falando sobre comportamento, né? Mas onde que está isso? Será que nossa personalidade ela é só um ente sobrenatural que encarna no nosso corpo, né, naquele velho paradigma cartesiano, né, de mente e corpo separados? É claro que não. Cada dia mais, através dos estudos da neurobiologia molecular, nós temos entendido melhor o que causa uma grande variação potencial no nosso comportamento, mesmo em circunstâncias semelhantes. E como nós falamos lá no começo, é óbvio que existe a influência ambiental, mas a maneira como nós reagimos aos estímulos, certo, do ambiente, ela é modulada pela nossa genética. E os trabalhos científicos mais recentes têm convergido nesse sentido, de que essa dicotomia entre o nascido e o aprendido, né, entre o nature versus nurture, entre genética e ambiente, ela é um falso paradoxo. É perda de tempo tentar defender qualquer um desses dois lados totalmente. Nós não somos produto do meio simplesmente e não somos escravos dos nossos genes. É óbvio que não. E esse autor aí é fundamental para vocês entenderem como que isso acontece. A maneira como nós reagimos, né, de formas diferentes e às vezes absolutamente antagônicas diante de situações parecidas, né, nos inclina no sentido da genética. Enquanto que a uniformidade de sintomas e de síndromes causados por estressores incomuns nos inclinam mais para a influência ambiental. Mas as evidências mais fortes e mais atuais apontam para o fato, né, que já está se tornando um lugar comum de que tudo está relacionado ao nosso comportamento, é uma combinação entre a nossa predisposição genética e o ambiente que a gente vive, e as experiências que a gente vive. Né? Já é um senso comum hoje na ciência cognitiva que os genes reagem ao ambiente, e é impossível dissociar a combinação desses dois no comportamento humano. O que se pesquisa é de que forma o ambiente influencia na transcrição genética. E quem gosta desse assunto deve aprofundar os estudos em epigenética, certo? Por isso, né, eu não poderia recomendar mais para vocês que vocês acompanhem o trabalho desse neurocientista e primatólogo, que é o Dr. Robert Sapolsky. Talvez o Comporte-se seja o livro mais conhecido, mais completo dele, mas ele tem outros livros menores que são maravilhosos. E a tese central que ele apresenta nesse livro, no Comporte-se,
é a ideia de que o nosso comportamento é basicamente o produto da interação entre a nossa configuração genética e as experiências que a gente vive, o que está no ambiente. E quando eu falo de ambiente, eu não falo só do que está ao seu redor, tá? E quando eu falo de genética, eu não falo de uma configuração fixa, determinada, no momento que você foi formado, mas da somatória de todas as experiências que você já teve. Já que o seu estado fisiológico, né, emocional atual, ele também tem grande influência na maneira como você vai se comportar. Então, se eu dou para vocês uma notícia ruim agora, e vocês acabaram de ter uma promoção no trabalho hoje, vocês acabaram, né, de ter algum parente novo de vocês que nasceu, o filhinho de um irmão, nasceu um sobrinho de vocês, é uma coisa. Se eu dou a mesma notícia ruim para vocês agora, vocês acabaram de terminar o emprego, de perder o emprego, acabaram de brigar com o namorado, com a namorada de vocês, né, acabaram de se machucar fisicamente, de adoecer, é completamente diferente, não é? Então, a maneira como você reage a um estímulo agora depende do que aconteceu com você segundos atrás, depende do que aconteceu com você nos últimos dias, ou a forma como você reagiu a esse estímulo durante a sua vida, desde a sua infância. Então, esse é um processo que não para de acontecer, é um ciclo que não para de se construir, certo? Então, o nosso comportamento, ele é modulado pela resposta que nós damos aos estímulos que nós recebemos. Mas o condicionamento do nosso comportamento não é ditado somente pelo estímulo, mas por toda a nossa história. E por toda a história dos nossos antepassados, que foram reagindo e agindo de determinadas maneiras, que codificavam nossos genes no nosso corpo, que por sua vez eram passados para gerações seguintes. E assim sucessivamente, nesse ciclo constante, certo? E eu vou dar só mais esse exemplo para a gente encerrar, que ele é maravilhoso. Olha que loucura. Esse é um dos primeiros exemplos que ele dá no livro, no Comporte-se. É um exemplo sensacional, né? Ainda mais para a gente que nunca aprende a extensão do papel da nossa genética no nosso comportamento, né? Pelo menos na graduação eu não vi nada disso. No livro, o Dr. Sapolsky dá o exemplo de arganazes. Arganazes são esses ratinhos aí que eu pus essa imagem. São roedores muito parecidos com ratinhos domésticos, com esquilos, que vivem em vários ambientes da Europa e da Ásia e da África. E ele explica que a maioria desses arganazes selvagens são poligâmicos e eles vivem em montanhas e florestas. Mas existe uma minoria dos arganazes que são monogâmicos e vivem no campo. Eles formam pares para acasalar e permanecem com o mesmo par pela vida toda, na grande maioria das vezes. Então, alguns pesquisadores pensaram em estudar os hormônios sexuais desses roedores para entender melhor por que tem essa diferença de comportamento deles devido ao habitat. E lá foram eles, né? Foram pela proposta mais óbvia, né? Foram medir os níveis de ocitocina e de vasopressina, que era liberado por eles durante a atividade sexual, né? Porque a primeira teoria é, os roedores do campo devem ter mais ocitocina e vasopressina liberados no organismo quando eles fazem sexo, então, quando eles cruzam, né? Então, eles gostam mais e ficam mais juntos com a pessoa por mais tempo, certo? Essa foi a hipótese, mas não funcionou. Os arganazes do campo não liberavam mais hormônios do que os da montanha, de forma que se pudesse justificar uma compensação maior que os motivaria a permanecer sempre com os mesmos pares pela vida toda. Mas eles descobriram, sim, que os arganazes do campo, né, os monogâmicos, eles têm mais receptores específicos para esses hormônios do que os poligâmicos. Então a resposta, pessoal, não estava na liberação, na quantidade de liberação de hormônio, mas na quantidade de receptores que o organismo deles tinham para esses hormônios. Então eles realmente sentiam mais intensamente, né, os sinais por meio da vasopressina e da ocitocina. E por causa disso, eles formavam casais ainda mais estáveis e tinham uma propensão menor a trocar de parceiro. Bonitinho demais, né, os ratinhos? Então tá. Então, sabendo disso, os cientistas conduziram 2 experimentos geniais. Olha que loucura. Eles manipularam geneticamente o cérebro de camundongos machos, né, em laboratório, para expressarem a mesma versão do receptor de vasopressina dos arganazes monogâmicos. E com isso, os camundongos modificados passaram a se aconchegar com mais frequência com fêmeas mais familiares e menos com fêmeas desconhecidas. Em seguida, os cientistas manipularam o cérebro dos arganazes da montanha, que são os poligâmicos, para que eles tivessem mais desse mesmo receptor de vasopressina. E eles conseguiram fazer com que os arganazes poligâmicos ficassem mais apegados a fêmeas conhecidas do que a desconhecida. E, bom, esses mesmos hormônios desempenham um papel importante na formação de vínculos entre os seres humanos também.
Os níveis de ocitocina em circulação no sangue, eles ficam elevados, eles são mais elevados em casais quando eles ficam juntos pela primeira vez. E quanto maior o nível de ocitocina no sangue, maior a afeição física, mais sincronizados ficam os comportamentos, mais duradouro o relacionamento e mais feliz é a percepção que os humanos entrevistados têm a respeito da relação que eles possuem. Tá? Não estou dizendo que o ser humano é igual ao ratinho, não. Tá? A gente é capaz de racionalizar, a gente tem uma variedade de fatores muito maior. Mas é surreal pensar que a modificação de um receptor de um hormônio pode alterar nosso comportamento, né, o comportamento dos ratos, a esse nível. Então, assim, isso é só uma provinha para vocês verem como que esse campo da neurobiologia e da genética é sensacional. Gastem um tempo da vida de vocês, invistam um tempo da vida de vocês, sejam conscienciosos nesse sentido e estudem mais isso. Por isso eu trouxe aqui a indicação de 2 livros maravilhosos sobre esse assunto, né? A anedota que eu contei agora, né? O caso, na verdade, um estudo científico que eu contei agora, está no Comporte-se. E esse livro, Como a Mente Funciona, também, do Steven Pinker, que é um dos maiores psicólogos e divulgadores de psicologia do mundo, é um professor de Harvard, e o Sapolsky é um professor de Stanford. O Como a Mente Funciona, ele é um livro de introdução muito honesta sobre os padrões de funcionamento do nosso cérebro, sobre como nós captamos e processamos informações, como que nós percebemos o mundo, né, e como que esse processo dinâmico vai construindo nossa percepção, certo? O primeiro quarto desse livro, Como a Mente Funciona, é um pouco mais denso, porque ele explica o funcionamento do cérebro comparado com engenharia computacional, com princípios de cibernética. Mas é muito interessante quando você se envolve na leitura, certo? Então, para quem gosta desse assunto, né, ou de forma geral, eu recomendo para todo mundo. Esses aí são 2 dos livros que eu falo que ninguém deveria nem poderia formar em psicologia sem ler. Então, não deixem passar essa indicação, beleza? Pessoal, é isso. Essa aula foi um pouquinho maior, mas muita coisa interessante. É um universo novo de conceitos, de compreensões, de ideias que ficam formigando na nossa cabeça, tá? Mas eu espero que essa introdução tenha ajudado vocês a entender um pouco mais a profundidade, a beleza e o encanto que existe na teoria da personalidade, né? E a variedade de implicações que ela tem na pesquisa, na prática clínica, são enormes. Nós vamos discutir mais nas próximas semanas isso aí. Então, eu quero que vocês pensem a respeito disso, né? Lembrem um pouco mais dos traços, criem imagens mentais, relacionem o conceito básico que eu dei de cada traço com as experiências que vocês têm no dia a dia, com os filmes que vocês estão vendo, com os personagens, com as pessoas que vocês conhecem, né? Com o namorado, com o marido, fica enchendo o saco dele, tá muito ordenado hoje, hein? Tá demais, segura a onda. Porque no começo fica chato, mas depois vocês vão ter uma propriedade científica para falar mais disso, né? Mas é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês. Eu vou responder agora aqui algumas perguntas antes da gente terminar. E semana que vem vamos estudar sobre abertura e experiência. Eu conto com a presença de todo mundo. Esse assunto de abertura e experiência também é maravilhoso, tem muitas implicações, né, por trás desse traço. Então eu vou ler aqui algumas perguntas que vocês deixaram. Quem tiver mais pergunta, só mandar agora. Tá joia? Cindy, se você quiser me ajudar a colocar algumas perguntas aí que aconteceram ao longo da aula, por favor. Já com o Maurício. Id, ego, superego. Ela tem, vamos lá, a personalidade tem a ver com id, ego, superego. Ela tem mais a ver com a manifestação desses fenômenos. Vamos lá. A gente pode dizer que uma pessoa conscienciosa, que tem muito a ver com a atividade do córtex pré-frontal, ela tem um superego mais atuante, um superego mais forte. Mas a teoria da personalidade não entende que eles são entes do inconsciente, né? Elas são frutos de processos psíquicos e fisiológicos. Então, nós vamos falar um pouco disso mais na frente, mas basicamente, uma pessoa que tem uma personalidade mais julgadora, né, que é mais dura consigo, ou que julga mais as pessoas, ela não faz isso por causa de uma instância inconsciente, ela faz isso por causa de uma configuração neurológica que inclina ela a ter um processo de raciocínio um pouco mais intenso, um pouco mais forte. E é complicado falar nisso, porque nós não conhecemos absolutamente e profundamente quais são as origens biológicas dos traços. Mas a gente entende que existem relações, né, as pesquisas atuais indicam que existem relações entre partes e estruturas e atividades do nosso cérebro e o nosso comportamento. Então, por exemplo, o id tem muito a ver com o instinto, né, com as pulsões, com a maneira como a gente se comporta de uma forma natural e um pouco mais descontrolada. Você pode dizer que ela tem a ver com a vontade, tem a ver com o desejo. Isso aí está presente
em pessoas com vários traços de personalidade. Agora, a manifestação dele é regulada pelo superego, né? Pela contenção que acontece. E o superego é muito comum, né? Você pode descrever que pessoas que têm um superego muito ativo são pessoas mais conscienciosas. Agora, é uma analogia remota, tá? A gente não pode aproximar muito esses conceitos porque ele tem bases diferentes, a descrição deles é diferente. Então, assim, existem pontos em comuns entre alguns conceitos da psicanálise e o conceito do sujeito da psicanálise e a teoria dos 5 traços. Mas eu não recomendo ficar fazendo, tipo assim, comparação, tipo, isso é aquilo, sabe? Superego é conscienciosidade. Não é. É um construto diferente, porque ele partiu de um processo epistemológico diferente. Faz sentido? Valeu. Muito obrigado, pessoal. Quem está agradecendo aqui. Quem tiver aqui pode ir. Muito obrigado. Boa semana. Semana que vem estamos juntos, tá? Tiago, essa pergunta é maravilhosa, cara. Os tipos psicológicos de Jung são descrições de tipos possíveis de personalidade. A única diferença é o seguinte: os tipos, eles são descrições mais fechadas e mais completas. É como se ele tivesse pegado, por exemplo, a pessoa alta em conscienciosidade, baixa abertura de experiência, alto em neuroticismo e baixa amabilidade. Isso configura um princípio de manifestação comum. A pessoa que tem esses traços muito bem marcados, ela vai se comportar de formas um pouco mais homogêneas, inclinadas para algum lado. Isso é uma possibilidade de um tipo psicológico, certo? Então, existe uma relação conceitual, mas, novamente, né, é como a relação entre o id, o ego e o superego. Não dá para fazer uma aproximação conceitual muito grande, né? Da mesma forma que você não pode dizer, por exemplo, que uma pessoa que é muito conscienciosa, ela vai se comportar assim em todas as situações, em todas as circunstâncias. É uma inclinação que a pessoa tem. Assim como os tipos psicológicos não são diagnósticos, não são fechados, né? Agora, por exemplo, pega, por exemplo, o conceito de extroversão e introversão do Jung. Para ele, a extroversão é uma pessoa que tem energia psíquica direcionada para fora. E a introversão é uma pessoa que tem energia psíquica direcionada para dentro. Isso faz sentido quando você observa uma pessoa extrovertida e introvertida com base nos 5 traços, mas não responde justamente essa questão. Existem pessoas introvertidas que gostam e valorizam muito com o contato de outras pessoas. Por exemplo, se você for muito introvertido e muito amável, você pode ser muito apegado às pessoas. E olhando por fora, parece que a sua energia psíquica está para fora. Não obstante, você vai ficar cansado com esse tipo de interação. Então, percebe como que não existe uma proximidade tão grande? Inicialmente, sim, mas a gente tem que sempre ter esse cuidado. E é inevitável fazer isso, eu sei, tá? A primeira coisa que a gente faz quando a gente aprende uma chave interpretativa nova é comparar com as que a gente já tem. Mas é bom conhecer as duas, até para você ver que são pessoas diferentes, né? No caso do Big Five, são várias pessoas ao longo de décadas observando fenômenos parecidos por lugares diferentes. Então, realmente dá essa diferença. A Zita está perguntando como administrar o neuroticismo quando muito intenso. Zita, a gente vai falar disso um pouco mais na aula de neuroticismo, mas é o seguinte: quando você percebe que você tem um traço de personalidade que está muito aflorado, que está muito intenso e está atrapalhando a sua vida, a tendência é que você tente equilibrar ele de algumas formas, tá? Um dos traços de personalidade que equilibra um pouco o neuroticismo é a conscienciosidade. Eu costumo dizer, às vezes, que a conscienciosidade ela é um amortecedor, ela é um pouco de um escudo para o neuroticismo. Por quê? A conscienciosidade ela te leva a seguir padrões mais rígidos, né? Ela te leva a ser mais organizado, ela te leva a realizar mais as coisas, a um princípio de ordem. Muito do que acontece quando a gente está tomado pela ansiedade, pelo cansaço do neuroticismo, é um princípio de caos, percebem? É um princípio que traz ansiedade, incerteza. Quando você tem um traço que te aproxima um pouco mais da ordem, da previsibilidade, não só um traço, mas pessoas, né? Se você se cerca de pessoas muito conscienciosas, o seu grau de imprevisibilidade, incerteza, insegurança em relação ao futuro diminui. Isso aplaca um pouco os efeitos do neuroticismo. Essa é uma das formas, tá? Mas você se observar, você perceber o que te causa ansiedade, por que isso causa ansiedade. Obviamente, né, fazer terapia, né, se consultar com um bom terapeuta ajuda bastante. Então, vai te ajudar a entender aonde estão as suas raízes, aonde estão os seus gatilhos, por que o seu neuroticismo, ou a sua preocupação, a sua ansiedade, a sua angústia, o seu medo, eles têm uma história, eles têm uma origem, eles têm um mecanismo de funcionamento. Compreender tudo isso são remédios excelentes contra qualquer desvio trazido, né, pela nossa personalidade. Certo?
Repolho, o repolho está sempre aí, vamos lá. Os 5 traços medem a essência de uma pessoa ou apenas as máscaras que ela pretende exibir para sobreviver em ambientes hostis? Vamos lá. Os traços, eles são realmente a nossa configuração fisiológica. Eles realmente são a maneira como nós sentimos e percebemos as coisas. Se nós vamos usar máscaras, né, ou subterfúgios para nos apresentar ao mundo, isso também faz parte da sua personalidade, percebida pelas pessoas. Mas isso não muda o seu traço, a sua tendência, certo? Porque quando você vai descobrir a sua personalidade, você vai ser avaliado por você mesmo, né? Não faz sentido, por exemplo, você responder um questionário de personalidade e mentir. Porque aí você não vai estar relatando quem você é, você vai estar relatando quem você projetou, quem você quer se enganar. Então, a personalidade diz mais respeito à sua essência, à sua tendência natural. Mas em circunstâncias pontuais, né, é normal que a gente vá lá e vista uma máscara e mude, né? Se você, por exemplo, vai fazer, vamos supor, né, que por algum motivo você é muito introvertido, muito tímido, você não gosta de contato com pessoas, mas você precisa muito de um emprego maravilhoso com salário excelente na área comercial de uma empresa. Cara, não é sua área, mas você vai chegar lá na entrevista e falar como se você adorasse conversar, ver gente, falar perto de gente. Isso é uma máscara, mas a sua personalidade não muda. Você está só camuflando aquilo que você é. Então ela tem mais a ver com a essência do que com as máscaras, beleza? Tanto que se você for responder o teste com base numa máscara, você está basicamente se enganando, né? Rap dos games, ótima pergunta, cara. Os traços, eles podem ser modificados até certo ponto, tá? Não é natural que a gente oscile muito na expressão da nossa personalidade, mas algumas circunstâncias e alguns momentos de vida, eles podem realmente influenciar a maneira como esse traço vai se manifestar. Então você vê, por exemplo, que na adolescência é muito comum que a gente seja pouquíssimo consciencioso, né? É aquela fase da vida que a gente está explorando possibilidades, conhecendo pessoas, entrando em contato com realidades novas, e a gente acaba fazendo muita coisa irresponsável. Não quer dizer que você é um adolescente irresponsável, que você não é consciencioso. Agora, quando você vira um adulto, você tem família, você tem obrigação, uma série de responsabilidades. Então, é normal que alguns traços eles modifiquem e oscilem pouco ao longo da vida. Segundo os estudos, os 2 traços que oscilam ao longo do nosso envelhecimento é a conscienciosidade, que a gente fica um pouquinho mais consciencioso enquanto mais velho, e o neuroticismo a gente fica um pouquinho menos, tá? Conscienciosidade, é claro, enquanto mais velho, mais experiente, mais recursos você tiver, mais prudente você vai tender a ser, porque você tem mais a perder, porque você já tem o cérebro bem desenvolvido, né, para se privar de algumas situações. E o neuroticismo, na medida em que você tem a sua vida, vai se desenvolvendo, vai se estruturando, vai construindo relações com pessoas, vai estabilizando financeiramente, os estressores e as coisas, né, que vêm do caos, que vêm pelo desconhecido para você, elas começam a diminuir um pouco, certo? Então, o neuroticismo tende a cair um pouquinho também ao longo da vida. Mas, é claro, depende das circunstâncias, né? Dadas as condições normais de temperatura e pressão. Você pode envelhecer e pegar uma doença e ficar mega preocupado por causa disso. O neuroticismo vai lá no céu. Mas, de uma forma geral, né, guardadas as variáveis, a tendência é que diminua um pouquinho ao longo da vida, certo? Vamos lá. O luto na questão da personalidade é muito diferente em cada personalidade. Fale um pouco nesse aspecto do luto nas personalidades. Olha, na verdade, Giacomo Maurício, o luto ele é uma experiência que vai ser vivida de uma forma unívoca, né, pela pessoa. É claro que se a pessoa tiver, por exemplo, um traço de neuroticismo muito alto, pode ser que as sensações fisiológicas oriundas do luto elas sejam sentidas com mais intensidade. Esse processo de sair de uma crise ou de uma oscilação emocional, ela é um pouco mais lenta para quem tem um neuroticismo muito alto. Mas isso depende de muitas variáveis, né? Depende do momento de vida da pessoa, de quem foi que morreu. A pessoa muito conscienciosa, por exemplo, ela pode lidar com o luto como agora eu preciso assumir tais responsabilidades, agora eu preciso dar conta de tais coisas, porque a tal pessoa se foi, ou então agora eu vou cuidar mais da minha vida, né, porque eu percebi como a vida é breve, como as coisas passam. Se você for muito extrovertido, você pode buscar fugir do luto por meio de interações sociais, por meio de festas, de eventos, né? Se você tiver propensão, você pode até, né, entrar num vício de bebida, que é mais influenciado pelo neuroticismo. Se você for muito introvertido, você pode ter um perfil mais evitativo, né? Você pode, diante do luto, querer se afastar das pessoas. Então, realmente, cada traço pode ter uma maneira particular para lidar com o luto. Mas lembra que ela nunca vai ser dada por um traço. É sempre pela combinação dos traços que formam o nosso comportamento. A nossa personalidade, ela é um todo, tá? Mas realmente dá para analisar assim a questão do luto com base nas personalidades.
Obrigado pela pergunta. De que forma, por meio de evidências observáveis, independente de relatos, que cada um dos 5 fatores descreve traços estáveis, não meras variações comportamentais? Muito boa pergunta, Repolho, olha só. As pesquisas que foram... Isso aí é uma coisa que eu até falo um pouquinho mais, só que, gente, essa aula era para durar 3 horas, sem brincadeira. A duração normal dela é de 3 horas. E aí eu tive que tirar algumas partes, porque senão ia ficar insustentável. Mas basicamente é o seguinte: os estudos que deram origem à teoria dos 5 traços, eles são estudos longitudinais, eles começaram a ser feitos desde do comecinho da década de 30 do século passado, e são muito mais feitos agora, atualmente. Então eles são feitos de forma longitudinal e intercultural. Então existem muitos estudos que vão mensurando a dinâmica dos traços de personalidade de muitas pessoas com amostras grandes ao longo de um grande período de tempo. E realmente, as variações ligadas ao contexto imediato acontecem, tá? Não tenha dúvida. Por exemplo, você pode ser uma pessoa pouco conscienciosa, mas ser uma pessoa apaixonada por outra pessoa. Você quer se casar com uma pessoa e você não tem condição financeira agora. Você pode encarnar o trabalhador voraz ali no momento, e se você fizer um teste de personalidade nesse momento, vai dar que você tem uma conscienciosidade muito grande, mas é um hiperfoco que você tem. Você vai continuar sendo um pouco desleixado com compromissos pessoais, com datas, com outras áreas da sua vida. Então, lembra que a gente estudou muito sobre objetivo? Sobre como a gente é praticamente possuído e tomado por uma micropersonalidade quando a gente tem um objetivo? Isso acontece também em vários contextos da vida. Então, as estatísticas indicam que a personalidade das pessoas ao longo da vida, isso são feitos por meio de questionários e formulários, né, com base nos 5 traços ao longo da vida da pessoa, elas tendem a ser bastante estáveis. Quando você encontra uma variação muito grande de um traço, geralmente a pessoa está num momento de crise, de desarranjo, ou ela está passando por um processo de adoecimento mental. Não é comum, por exemplo, a pessoa ela ser extremamente responsável, diligente, organizada e ordenada, e essa é uma qualidade estável até um certo momento da vida dela, e de repente, sem acontecer nada, sem nenhuma situação, né, sem nenhuma circunstância ou nenhuma questão neurológica, ela começa a se tornar a pessoa mais desleixada do mundo. Isso é muito, muito difícil, isso praticamente não acontece. Geralmente, isso tem a ver com alguma crise, com alguma instabilidade, a pessoa está passando por algum momento de adoecimento, seja neurológico, né, fisiológico, ou seja psicológico. Então, é por meio desses estudos longitudinais que essas definições são feitas. Ficou claro isso aí? Isso. Aí as evidências são justamente essa. Quando as pessoas estão passando por... Isso é uma coisa muito comum, tá? Eu trabalhei num laboratório de neuropsicologia, em que uma vez nós recebemos um caso de uma menina que ela estava fazendo uma bateria de testes, inclusive de personalidade, e desconfiou-se, por critérios clínicos, de que ela estava deprimida. E aí a gente teve que interromper todo o processo de análise e de testagem, porque você não testa uma pessoa que não está no seu equilíbrio, no seu padrão psicológico. Então, as evidências elas estão justamente nessa questão, que quando existe uma variação muito grande na personalidade, ela está acompanhada por um quadro de adoecimento psicopatológico, certo? Ou a pessoa está passando um momento de crise, um momento de perda, um momento de luto, que vai afetar o comportamento, a percepção. É como se o seu filtro da realidade fosse mudado como um todo. Não existem evidências, por exemplo, de que a pessoa está plenamente estável em todos os aspectos da vida e, de repente, somente um traço alterou drasticamente. Não existe precedente para isso, percebe? Então, geralmente, essas mudanças grandes de comportamento e de incidência dos traços, ela está acompanhada numa mudança mais profunda, num desarranjo mais profundo e mais generalizado na vida da pessoa. Certo? Respondido? Beleza, pessoal? Eu acho que é isso, não é? A aula maior hoje, mas foi boa. Espero que vocês tenham gostado, viu? Não esqueçam, então, de preencher a chamada, de colocar os comentários de vocês, as impressões no feedback, de deixar aqui o like no vídeo. E semana que vem estamos juntos de novo, segunda-feira. Combinado? 19 horas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou me esforçar para a gente não passar tanto do horário, tá? Mas muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. E é isso. Eu vou mandar o teste de personalidade lá no grupo agora, tá? Pra vocês fazerem. E aí, semana que vem, vocês vão trazendo questões para a gente ir abordando em relação a isso. Tá ótimo? Então, muito boa semana para vocês, pessoal. Até segunda-feira que vem. Um abração. Tchau, tchau.